Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Fran falando. Vou gravar hoje uma aula sobre a segunda lei de Newton. É uma aula que nós fizemos ao vivo. No entanto, eu não sei o que aconteceu, eu não consegui gravar a aula ao vivo, saiu com um vídeo com muitos erros, portanto, vou gravar novamente. Peço desculpa que eu tô gravando no celular, na tela do meu computador, então vai ficar uma imagem meio distorcida e nós vamos seguir assim mesmo, tá? Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a segunda lei de Newton. Eu aconselho vocês a pegar o caderno de física e ir acompanhando exemplo por exemplo. Eu vou fazer exemplos simples hoje, mas vocês devem ir acompanhando comigo no caderno de vocês, ok? Então, olha lá, o que quer dizer a segunda lei de Newton? Então, ela é conhecida como a lei fundamental da dinâmica. O que ela fala? Ela fala o seguinte: todo corpo precisa de uma força para se movimentar e outra para parar. Quanto maior for a massa, maior será a intensidade dessa força. E quanto maior a variação da velocidade, maior a força. Então, ela é uma fórmula matemática que reúne esses conceitos que estão listados aí. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês qual é a fórmula que resume aí a lei de Newton. Então, é o seguinte: força é igual a massa vezes aceleração. Então, o que ele quer dizer com essa fórmula? Ele quer dizer aí, ó, que quanto maior a massa de um corpo, maior será a força aplicada por este corpo ou que alguém deve aplicar neste corpo. Ok? E quanto maior a aceleração, também maior a força. A força ali, ó, está diretamente proporcional à massa e à aceleração. Se aumentar a massa, aumenta a força. Se aumentar a aceleração, aumenta a força. São grandezas proporcionais. Então, o que a gente tem que pensar? Tem que lembrar em todo exercício de dinâmica que a força, ela é uma grandeza vetorial. Então, se eu tiver duas pessoas empurrando um bloquinho para o mesmo lado, eu vou somar essa força. Se eu tiver uma pessoa empurrando para um lado e o outro em sentido contrário, eu devo subtrair e obter uma força resultante. Não fica confuso não, que eu vou fazer isso agora nos próximos exemplos. Vamos lá, ó. Pensa o seguinte: eu tenho aí um homem empurrando uma caixa, ó. E a pergunta é a seguinte: qual será a força aplicada por um homem que empurra uma caixa de 20 quilos com aceleração de 0,5 km²? O que nós vamos fazer? Vamos fazer um destaque aqui nas informações que o problema me dá. Ele me deu uma informação de 20 quilos, ele me deu uma segunda informação que está aqui, ó, 0,5 metros por segundo. Essas duas informações que ele me deu e que eu destaquei aqui para vocês, elas são os dados de massa e aceleração. Então, como que a gente vai calcular a força? Aplicando diretamente a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes a aceleração. O que nós temos ali, ó? Força será igual a massa, que é 20 quilos, vezes a aceleração, que é 0,5. Então, a gente vai ter ali, ó, força vai ser igual. Quando a gente fizer 20 vezes 0,5, nós vamos obter aí 10 newtons. Opa, bati na câmera. 10 newtons. Então, turma, uma coisa que é bem importante: toda vez que vocês fizerem exercício de força, a unidade de medida que vai dar aqui como resultado é o N, em homenagem ao Isaac Newton, tá? Então, aqui, ó, um exercício simples de aplicação direta da força. Chegamos no resultado aqui. Multiplicando a massa vezes a aceleração, encontramos a força de 10 newtons. Vamos fazer um outro exemplo. Qual será a aceleração quando este homem empurra uma caixa de 15 quilos com força de 2 newtons? Então, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho que, nesse caso, foi me dado a força. Deixa eu tirar essa barrinha aqui. Ali. Então, o que eu tenho, ó, de informação que o problema me deu? Ele me deu a massa da caixa. Vejam bem, é uma massa de 15 quilos. Outra coisa que ele me deu, uma força. Ele já me deu um F, uma força de 2 newtons. Pronto, toda vez que vocês têm um exercício de física, destaquem as informações que o problema te dá.
Foi em quilo? É massa. Está em N de Newton? É força. Qual é a pergunta? A pergunta é qual é a aceleração. Beleza. Vamos fazer a aplicação direta da fórmula. Força igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, nós já temos a força. Ela vale 2 newton, foi dada ali no problema. Eu tenho a massa, 15. E a aceleração é o que eu quero encontrar, então eu repeti o A ali. O que eu vou fazer agora? Eu vou inverter a equação, apenas para facilitar a minha matemática básica. Bom, então eu fiquei com 15A igual a 2. Eu vou deixar o A sozinho e eu vou passar o 15, que num lado ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou colocar uma barrinha aqui para indicar que ele está passando como um divisor. Esse A é minúsculo para representar a aceleração. Ok. O que eu tenho ali, então? 2 dividido por 15. Eu vou obter uma aceleração de 0,1313. Opa, 0,13333. Obtenho uma dízima periódica. Então, a minha aceleração será igual a 0,13 metros por segundo ao quadrado, porque a unidade de medida para a aceleração é sempre o metros por segundo ao quadrado. Encontramos a aceleração, terminou o problema aí, tá? Muito simples esse exemplo 2. Vamos dar continuidade? Então, agora eu tenho um exercício com 2 menininhos empurrando uma caixa. Então, olha ali. Paulo e Francisco aplicam forças de 3 e 4 newton sobre uma caixa de 50 quilos. Neste caso, qual será a aceleração? Vamos identificar. Eu tenho 2 forças, uma do Paulo e uma do Francisco, de 3 e 4 newtons. Outro dado que o problema me dá, a massa da caixa, 50 quilos. Ok. O que eu tenho que considerar nesse caso? Que se tem 2 pessoas aplicando força sobre essa caixa, eu vou ter aí uma força resultante ou uma força total, que vai ser a soma das 2 forças de cada menino, né? Então, a força do Paulo e a força do Francisco, ou seja, nós vamos ter um resultante aqui de 7 newtons de força. Feito isso, vamos para a fórmula da segunda lei de Newton. Já sabemos que a força resultante aplicada nessa caixa é de 7 newtons. A massa dessa caixa é 50 quilos. A aceleração dessa caixa é justamente a pergunta que eu quero saber. O que eu vou fazer agora? Inverter a equação, só para ficar mais fácil a matemática básica. Eu já dou conta de fazer direto. Pode? Claro que pode. Quem já faz aí tudo certinho sem inverter, manda ver e faz direto. O que eu vou fazer agora? Vou deixar o A sozinho e eu vou passar o 50 que está de um lado, ele vai passar dividindo. Se de um lado, se nesse termo ele está multiplicando, ele vai passar ali dividindo. Vamos colocar uma barrinha aqui, porque ele virou um divisor, tá? Então, nós temos o 50 que estava de um lado multiplicando, ele passou para o outro lado da equação dividindo, e nós temos que fazer 7 dividido por 50 agora, tá? Isso aqui vai me dar uma aceleração igual a 0,14, vamos colocar uma vírgula mesmo, 0,14 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida para aceleração, ok? Então, eu acabei aí resolvendo essa conta muito simples, porque eu considerei, o segredo desse exercício é considerar que se eu tenho 2 forças sendo aplicadas no mesmo sentido, nós devemos somar essas forças. Ok. Último exemplo da aula de hoje. Qual será a aceleração se as mesmas forças de 3 e 4 newton foram aplicadas em sentido contrário? Então, olha o que está acontecendo. Um menininho está empurrando para um lado e o outro menininho para o outro lado. Se este aqui empurra com 3 e este aqui empurra com 4, o sentido desse movimento vai ser este aqui, ó, da direita para a esquerda. E este menininho, por que o sentido é esse? Porque este menininho está aplicando uma força maior.
tá? Neste caso, nós devemos fazer o seguinte, a força resultante vai ser, ela vai ser o 4 newtons menos o 3, ou seja, nós teremos uma força de 1 newton, tá? Considerando que é a mesma caixa e que essa caixa tem uma massa de 50 quilos, ó, como o exercício anterior me fala, o que eu vou ter aqui? Aplicação da segunda lei de Newton. Vamos lá, vou aplicar. Força igual a massa vezes a aceleração. Então, a força é de 1 newton, a massa é 50 quilos e a aceleração é o que nós queremos encontrar. Eu vou fazer agora, eu vou inverter a equação. E agora o próximo passo é deixar essa aceleração sozinha e o 50 novamente, que está multiplicando de um termo da equação, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Vamos ver se eu fiz isso aqui certo, porque eu devia ter já escrito os 50 ali, ó. Então, o 50 que estava multiplicando, ele passa para o outro lado como um divisor. E aí, nós fazemos 1 dividido por 50, deve dar um número muito pequeno. 1 dividido por 50 vai resultar em 0,02, tá? Então, a aceleração igual a 0,02 metros por segundo ao quadrado, ok? Percebam que os exercícios que envolvem a segunda lei de Newton, eles são exercícios simples, de aplicação da fórmula, geralmente não, sempre ele vai te dar duas variáveis e vai pedir uma terceira. Então, ou ele te dá a força e a massa e te pede a aceleração, ou ele te dá a massa e a aceleração, pede a força, ou ele vai te dar a força, a aceleração e pedir a massa, tá? Então, neste momento, os exercícios que nós estamos trabalhando são os mais simples dessa parte do conteúdo, tá bom? Espero ter contribuído para a aula de hoje. Um beijo grande para vocês.